Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Apresentado por Marcos Vinícius Bilhar. Bom dia, começando pela Tirol FM, mais um Espaço Empreender. Esse espaço que a Tirol FM disponibiliza para lideranças da nossa sociedade, sejam elas lideranças empresariais, políticas, sociais, do esporte. Nós oportunizamos aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando na manhã de hoje e depois também através do nosso site, do nosso Facebook, as plataformas que a Tirol FM oferece. A gente disponibiliza e oferece a você, ouvinte, essa oportunidade justamente de conhecer um pouco mais essas pessoas. A gente traça um perfil com a finalidade de que elas também possam fazer esse elo de contato através da Rádio Tirol FM com o público, com as pessoas às quais eles fazem a movimentação da nossa sociedade, da nossa economia, dos hospitais, ou seja, as lideranças que estão aqui em nosso programa e na nossa cidade, no Vale do Taquari. Hoje pela manhã, recebemos ela que hoje é presidente da Câmara de Vereadores do município de Teutônia. Está cumprindo o seu segundo mandato como vereadora teutoniense, foi secretária da Saúde na primeira administração do prefeito Renato Altman e, obviamente, ela é como profissão, né? Ela é professora, está como vereadora agora e é professora. Nós estamos falando da Marili Lerner Vogel, também foi candidata a deputada federal no último pleito, oferecendo o seu nome também, botando à disposição dos eleitores do Vale do Taquari. Marili, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Vini Bilhar, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. É uma imensa gratidão estar aqui novamente e agora nesse espaço empreendedor para falar com os nossos ouvintes. É um pouco diferente daquelas entrevistas que a gente faz no primeiro jornal, né? Quando a gente fala pontualmente de um assunto relacionado à Câmara de Vereadores no município de Teutônia. Hoje a gente quer fazer um perfil seu, Marili, te conhecer um pouco mais. Então fale pra gente, por favor, de que família você vem, de onde você é natural. Eu nasci em Bom Retiro, minha família hoje reside há muitos anos em Fazenda Vila Nova, né? Inicialmente pertencente a Bom Retiro, filha de Albano Lerner, Maria Gleci Lerner, e tenho mais 3 irmãos, que um reside lá também em Fazenda Vila Nova, trabalhando sempre, atuando no ramo da agricultura. Meu pai também foi motorista autônomo, minha mãe dona de casa, e uma família sempre envolvida na comunidade, no meio social, no meio comunitário e também no meio político. Meu pai também foi vereador em Fazenda Vila Nova de 2000 a 2004. Minha mãe também concorreu já a um pleito, não se elegeu na época, mas concorreu como mulher para colocar seu nome à disposição e também a apoiar a comunidade. O que você traz do seu Albano, que a gente tem a oportunidade e o prazer de conhecer muito bem, né, Marilê? O que você traz do seu Albano, o que você traz da sua mãe? Seu Albano foi vereador, como tu bem falaste agora. A sua mãe, uma líder comunitária incansável, né? Quem acompanha a Dona Gleci sabe do desempenho dela e dessa afinidade com a comunidade ao qual ela está envolvida. O que você traz da sua família para o seu lado político aí, completando seus 8 anos como vereadora? É o exemplo, né, que eu acho que você falava em liderança, e o maior exemplo que eu tenho de casa é esse exemplo de liderança, de pertencer à comunidade. Meu pai, a questão da ética, do comprometimento, né, sempre um homem muito rígido, uma personalidade forte. A gente fala que agora, na idade que ele está com 72 anos, que agora ele se emociona e chora, mas quando a gente era criança a gente não via, né, aquela personalidade de pai, né, bem firme, comprometido. A mãe, o carisma e a doação, o servir, né, estar sempre pronta a servir a comunidade. Até hoje ela cuida de pessoas lá mais carentes, pessoas órfãos até que não tem mais pai e mãe, e ela vai lá, chega a dar banho, chega a fazer todo o cuidado para essas pessoas vizinhas lá que vivem na comunidade. E eles, mesmo sendo de uma origem católica, morando ao lado de uma igreja luterana, fizeram toda a sua vida a participação, esse envolvimento nessa comunidade que era vizinha ali, né, com todo o entorno. Então acho que a gente vendo desde criança os pais fazerem isso, essa participação, essa doação, esse serviço comunitário e o envolvimento até hoje na diretoria das comunidades é o que nos fez crescer também nesse sentido, nesse caminho, né, de pertencer e entender que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, que a gente precisa estar inserido nesse espaço social. Acho que é esse exemplo que a gente traz muito de casa deles, né?
Bom, você com esse exemplo de casa tornou-se professora, né? Fosse professora aqui em Teutônia. Qual é que é aquele principal ponto que começa a vida política da vereadora Marili? Eu fui professora por alguns anos aí em escola do interior de Teutônia, Linha Harmonia foi a minha primeira escola, depois na 24 de maio, na Teobaldo Close e também na Guilherme Sommer, e aí esse envolvimento com a comunidade e de certo modo vai dando uma questão assim, um sentimento de fazer algo a mais. E daí meu esposo também, o Larry, foi por um tempo vereador, também envolvido na política, né? E quando ele, como esposo, então, se envolveu num partido, foi a oportunidade para mim, mulher, poder ingressar também. Porque ainda havia um pouco esse sentimento, né? E hoje ainda existe essa dificuldade da participação da mulher. Hoje a mulher está mais envolvida, mais inserida, mas ainda não é uma adesão normal ou natural. Então, depois ele concorreu a vereador e eu apoiei ele e num dado momento, depois quando não estava mais em cargo, ele incentivou para que eu entrasse na política. Como o pai também já tinha sido vereador, então a gente conversa com a família vai motivando. Foi assim, eu acho que esse empurrão, né, que faltava talvez, porque eu sempre, anos atrás eu dizia, não vou concorrer a vereador, eu vou sempre ajudar, é mais fácil apoiar alguém do que a gente mesmo colocar o nome. Mas aí chegou num momento em que um grupo pediu, Marili, eu acho que você tem capacidade, é o teu momento, vai encarar. E aí eu me desafiei e me elegi na primeira campanha já. E foi muito marcante para mim porque eu visitava as casas do bairro Canabarro, não tinha muita condição financeira na época, então fazia aquela campanha de porta a porta. E quando eu chegava na casa e a mulher vinha abrir a porta, e às vezes iam mais candidatos comigo, eu dizia assim, eu quero ser a primeira mulher do bairro Canabarro. E eu olhava no semblante das mulheres, elas diziam, é verdade, não teve nenhuma, então pode contar com o meu apoio. E eu senti naquele momento que eu recebi muito apoio das mulheres, e aí os outros candidatos brincavam comigo, isso nós não podemos dizer, tu tem um discurso que só tu pode dizer. E na verdade fez a diferença, né? Foi uma eleição muito significante, assim, e consegui ser a primeira mulher do bairro Canabarro eleita vereadora. Tu falavas que sentiu o momento, né? A gente está conversando com a vereadora Marili Lerner Vogue, hoje ela está como presidente da Câmara de Vereadores de Teutônia. Que momento é esse, Marili? Só para voltar a esse assunto, aquele start, é o momento de decidir. A gente sabe o quão desgastante é uma campanha política, o quão desgastante também é tu passar 4 anos na Câmara de Vereadores, né? Passar como vereadora ou como secretária da Saúde, que deve ser também outra coisa que te consome muito. Que momento foi esse de você como professora? Falavas já do Larry, que foi vereador também, mas que momento é esse que tu decidiu colocar o nome à disposição do município de Teutônia? Na verdade, eu estava apoiando já na coordenação, assim, da pré-campanha, né, que era aquele momento, e decidida que eu não iria concorrer, que eu iria talvez ajudar a coordenar a campanha, as mulheres, enfim. E aí chegou na véspera, assim, da convenção, e o candidato a prefeito, que foi o Renato, me chamou e pediu, né, o apoio, porque o grupo tinha conversado sobre o meu nome e disse que eu teria potencial. E daí foi uma conversa realmente assim, quando a pessoa diz pra ti, tu tem um potencial que tu pode mais do que tu tá fazendo hoje. E talvez tu tá negando a colocar isso à disposição da comunidade. Daí aquela frase assim, bateu, né? E eu pensei, será mesmo que eu posso? Mas eu ainda vou conversar com a família e vou dar a resposta de noite. E foi bem assim mesmo, sabe? 8 horas da noite, de sábado, a convenção seria no domingo. Então, quando a família disse sim, mãe, nós te apoiamos, e esposo também, e os pais também, aí que eu dei o meu sim. A mulher, eu acho que faz muito isso. O homem talvez já decidiria sozinho na reunião. Então, por isso que eu disse, foi aquele momento assim, quando eu senti que eu tinha um grupo comigo. Pelo menos a família, né, aquele apoio. E depois a decisão de assumir a Secretaria de Saúde, depois de eleita, e não ir para a Câmara de Vereadores, ir para a Secretaria, também foi uns 2 meses assim, de muito pensar, de muito avaliar internamente, conversar com a família para saber se eu deveria ou não ir. E foi um aprendizado muito grande. Eu sempre digo que foi um tempo que valeu muito mais do que uma graduação, porque foi a experiência na prática. Mas, por outro lado, fisicamente e emocionalmente foi um desgaste muito grande, porque
a mulher, a gente tem muito o envolvimento com as questões. Então, a cada dia, era muitas pessoas precisando de uma ajuda, precisando de um apoio. Era madrugada, era final de semana, o telefone tocando, uma pessoa em grau de necessidade, né, precisando de uma UTI, a vida dela às vezes nas mãos da gente, e a gente se sentindo impotente naquele momento de conseguir um leito, de conseguir uma transferência. E não era a questão financeira, não era dizer assim, a secretaria paga, era conseguir abrir a vaga, né? Hoje ainda é assim. E isso é um sofrimento que eu lembro que quando eu saí da Secretaria de Saúde, eu estava passando por um momento de fobia social. Eu chegava num espaço público e eu às vezes paralisava, suava frio, dava um calafrio, tinha insônia muitas noites. Agora, às vezes que eu estou recuperando um pouco essa qualidade de vida, né? O que você trouxe de experiência nesse primeiro mandato, onde você passou durante boa parte do tempo na Secretaria da Saúde como secretária? O que você trouxe para o segundo mandato, onde você foi e está sendo aí nesses 3 anos e meio vereadora, né? Esteve na Câmara de Vereadores, agora como presidente inclusive. O que deu para agregar de experiência no primeiro mandato, onde você teve alguns meses apenas como vereadora, né, até assumir a secretaria, e o que trouxe de experiência para uma segunda eleição, para uma segunda campanha, ao qual você saiu vitoriosa também? Olha, a experiência que eu acho estar dentro do executivo e hoje no legislativo tem muita diferença. A população, o cidadão, o eleitor que vota no vereador, ele se sente representado no vereador e não tanto no secretário, porque aí é o prefeito a figura que mais aparece no executivo. Então, quando eu vou esse mandato estando na Câmara de Vereadores, eu me sinto de fato representando aqueles eleitores que votaram em mim e até os que não votaram, né? Porque o eleitor faz esse vínculo. E também a questão do executivo. Enquanto secretária, eu trabalhei para todos, né? E como vereadora também. Mas assim, o que mais prevalece é o trabalho do prefeito e do vice-prefeito, e não tanto do secretário. E também tenho dito, eu não fiz politicagem da secretaria, porque todos os atendimentos que se fazia, e até hoje eu acredito que deva ser, é direito de todos, é direito do cidadão buscar um serviço. Então não pode prevalecer estes que me apoiaram ou aqueles. Como secretário, a gente pode fazer muito mais do que um vereador, porque está a caneta na mão para nós autorizarmos um procedimento, uma cirurgia, um encaminhamento, ou para o acesso nosso ao executivo é ainda maior. Como vereador, a gente não tem esse poder, né? A gente tem que sugerir, tem que indicar, tem que encaminhar para o executivo. Mas, por outro lado, hoje o maior aprendizado que eu tenho é do fortalecimento do legislativo, de que a comunidade entenda isso. Eu acho que esse trabalho que, como presidente da Câmara agora, eu tenho feito isso, assim, não levar o meu nome, mas de todos os colegas vereadores, da importância do Poder Legislativo, da importância do trabalho do vereador, o fortalecimento e até a cobrança para os meus colegas, que nós façamos mais, que nós tenhamos mais qualidade no nosso trabalho de vereadores, que a gente possa se qualificar, né, assim, se aperfeiçoar mais, buscar conhecimento, buscar informação, entender os projetos de lei, entender os anseios da comunidade, fazer os debates na Câmara de Vereadores, ouvir a população, mais no conjunto assim do todo, não aquele trabalho individual. Eu sempre debati muito isso. Eu, vereador, eu posso fazer um atendimento individual, encaminhar uma pessoa para buscar uma ajuda, mas quanto mais ações eu fizer no coletivo, para todos, para toda a comunidade, é o maior papel nosso, né? E o de fiscalizar também, de controlar. Bom, a gente está conversando com a vereadora Marili Lerner Vogel, presidente da Câmara de Vereadores nesse ano de 2016, aqui no Espaço Empreender da Tirol FM. Por falar Espaço Empreender, né, Marili, em 2014 você teve um empreendimento também, que foi aí a candidatura a deputada federal, né? Tenho certeza que todos os empresários que sentaram aqui conosco no Espaço Empreender da Tirol FM trouxeram algumas coisas que eu poderia lhe perguntar como candidata, que vai ser igual, né? Levantar, pensamento positivo, organização, empenho, mais ou menos tudo isso tem que ter numa campanha como vereador e numa campanha como deputada, seja estadual ou federal. O que deu para tirar aí de experiência na sua corrida eleitoral no ano de 2014?
Bom, eu tenho dito sempre que foi muito ganho, um aprendizado enorme também, aí mais na questão política, né? De fazer esse entendimento do todo. Por que que a comunidade elege pessoas e candidatos de fora de outros municípios, de outras regiões que não conhece, em função dos líderes multiplicadores e que buscam voto. A avaliação que a gente fazia, que a região precisaria um representante, precisa, né? Que defendesse mais, que conhecesse mais a nossa realidade, e não elegeu nenhum deputado federal e estadual, o Enio Bassi, que hoje não reside mais na nossa região. Então, esse olhar é de culpar a população? Não, eu entendo que é o meio político, é o sistema, é a questão das emendas parlamentares que os deputados acabam trazendo como se fosse um presente para depois vir novamente buscar os seus votos, e aí vereadores e líderes políticos e prefeitos acabam trabalhando para devolver, né, esse apoio, esse favor. Então é o sistema político que está posto que precisa ser mudado, mas também o aprendizado que eu tive assim de pensar mais a região. Eu tenho defendido isso e é fato, não conseguimos pensar Teutônia sem entender e sem pensar Teutônia dentro de uma região. Teutônia crescendo e se desenvolvendo, ótimo, sozinha, mas se o Vale não estiver fortalecido, se não tiver outros segmentos, outros setores no Vale também e outros municípios desenvolvidos, também de nada adianta Teutônia estar forte. Nós não somos uma ilha, nós precisamos pensar sempre o coletivo. E então conhecer outros municípios, que a minha campanha foi mais focada, né, na nossa região, viajei para outras regiões também, mas por questões não ter apoio financeiro suficiente, né? A minha campanha teve um investimento de um pouco mais de 100 mil aproximado, doações mais de pessoas físicas que empresa, quase não tive apoio, né, de empresa, doação de valores, comparado a outros candidatos que tiveram 3 milhões ou mais de investimento em campanha. Então, de fato, a minha dificuldade de eleição era grande, mas o aprendizado, conhecer cada município, entender o meio político, conhecer lideranças, eu acho que isso agregou muito para o meu desempenho hoje em Teutônia. Hoje, como presidente da Câmara, eu tenho talvez outra postura, outro entendimento, flexibilizar mais, né, entender os colegas de outros partidos, as diferentes ideias e posições. Eu consigo fazer mais isso do que em 2013. E eu acredito que toda essa caminhada, né, vai dando esse amadurecimento, nos faz crescer, e respeitar também as diferentes ideias e posições, né? E também entender o eleitor, quando ele se posiciona, quando ele coloca, quando ele nos exige. Eu acho que é isso que eu percebo hoje. Eu consigo entender, às vezes, a posição e até a crítica de uma pessoa e tentar discernir, assim, tentar entender para que isso vem, o que isso eu posso aproveitar e aí transformar isso em ação, em trabalho. O que mudou, Marely, na sua primeira campanha, quando você pediu o voto falando que seria a primeira mulher do bairro Canabarro a ser vereadora? Isso aconteceu de fato. O que mudou nesse cenário feminino na política, que você tanto defende, com eventos como Mulher em Movimento junto com os outros vereadores? É um evento da Câmara de Vereadores de Teutônia, e a gente acompanha, especialmente no processo político que estamos vivendo agora. Tivemos essa semana ainda um episódio envolvendo o presidente interino da Câmara, e o que me chamou a atenção foi que 2 mulheres da base governista que assumiram e quase espancaram o presidente do Senado, né, que aconteceu essa semana. 2 senadoras tomaram a frente do governo. Nosso governo federal, que até essa semana pelo menos, ainda é gerido por uma mulher, né? Tivemos a primeira presidente brasileira. O que mudou nesses últimos 8 anos, desde que você fazia campanha lá no seu primeiro mandato, pedindo voto para a primeira mulher do bairro Canabarro? Daí nós tivemos também a primeira presidente do nosso país, tivemos a primeira governadora do estado. Que cenário é esse da mulher na política que tem mudado ou tem criado espaço, especialmente nos últimos 15 anos?
Realmente eu observo em mim uma mudança muito grande, porque a primeira campanha, assim, eu me joguei com aquela vontade, aquele anseio, mais em apoiar aquele grupo que estava, né, e que hoje ocupa o executivo de Teutônia. Então foi motivada, assim, por amigas, pela família e por esse grupo, né, que a gente queria uma mudança no executivo. Mas hoje eu vejo muito mais a importância, e aonde eu posso eu faço isso, de preparar mulheres, de conquistar mulheres, assim, convencer, na verdade, para que as mulheres ocupem esses espaços, aonde eu tenho a oportunidade de falar, em palestras também que já realizei, de dizer desta importância. Eu acredito que a política, para mudar, ela precisa ter mais esse equilíbrio. Hoje, a política ainda é muito machista. Temos a primeira presidente que está passando esse processo de impeachment, mas eu também tenho dito, ela está rodeada de homens. Ela esteve quase sozinha. E muitas das mulheres, como a nossa governadora Ieda, que a gente teve também, tiveram um perfil muito rígido, né, também muito fechado, porque quase não podendo ser feminina. Porque esse mundo rodeado de homens, às vezes acaba tornando, a gente vai se bloqueando ou se fechando, ou tendo que ser tão forte quanto os homens de personalidade dura, e a gente acaba perdendo a essência do feminino. E o que eu observo, algumas mulheres que têm vontade ou que apoiam politicamente nos bastidores ou participando de reuniões, quando a gente convida para elas ocupar um cargo, para colocar um nome à disposição, não, isso não é para mim. O medo que a mulher tem é de se tornar assim, tão ríspida ou tão firme e perder a essência feminina de mãe, de mulher. Então, para mim é um trabalho muito grande desse equilíbrio emocional que nós temos que ter. Eu penso hoje que eu consegui, com os amigos, com os colegas na Câmara de Vereadores, né, sou entre 10 homens, a única mulher, mas respeitada por todos eles. A gente faz um trabalho em conjunto. Quando eu coloco ideias e ações, sou respeitada e muitas das minhas posições acatadas por eles, porque a gente conquistou esse espaço de diálogo. Também eu percebo que as mulheres estão mais interessadas e envolvidas, né? E isso é fundamental. Acho que se eu pudesse hoje até não concorrer mais, não sei o meu futuro, estou ainda avaliando isso, né? Juntamente com o partido, com as lideranças. O meu nome está à disposição do partido, mas a gente também tem o direito de, como pessoa, sempre ainda dar a última palavra, mas de trabalhar talvez até numa formação, numa preparação para mulheres e homens, porque precisamos ter esse equilíbrio, tanto da razão como da emoção, né? Que às vezes o homem tem o lado mais racional, a mulher mais o emocional, mas a política, neste momento, está precisando sim de ações de participação mais da mulher também, para trabalhar esse olhar mais do todo, para trabalhar mais esse afeto. E também o que a gente vê que as mulheres, para terem um nome envolvido na corrupção, temos poucas, né? Se temos algumas, foram poucas. Então, a mulher tem esse lado do comprometimento, da seriedade também, né? Que está faltando muito para a política. Muito bem, vereadora Mareli Lerner Vogel, você acabou de citar, e daí a gente já vai encaminhando o nosso final de entrevista de hoje aqui no Espaço Empreender. Citavas agora dessa incerteza do futuro político, é um ano eleitoral. Nesse momento, ainda metade de maio, ainda podemos falar abertamente, né, com algumas restriçõezinhas, obviamente, mas ainda podemos traçar aí um planejamento para o ano de 2016. Enfim, com eleições ou sem eleições, colocando o nome à disposição ou não, o cenário político esse ano, até em função da legislação, vai se definir cada vez mais perto do processo eleitoral, que é lá no início de outubro. A campanha eleitoral diminuiu, outros processos também acabaram acontecendo que diminui o tempo de campanha. Mas, analisando o cenário geral, o que dá para esperar da política teutonense? O que dá para esperar desse momento político que não dá para deixar de fora também brasileiro e estadual? Vivemos uma crise enorme no Rio Grande do Sul também. Mas avaliando esses 8 anos em que a senhora foi vereadora, né, teve um período que passou pela Secretaria da Saúde, mas com o mandato de vereadora, o que dá para avaliar e o que dá para projetar, especialmente para esse segundo semestre de 2016, que tende a ser bastante agitado no cenário político? Exatamente, eu tenho dito até nas minhas falas aí na Câmara e por onde ando, de que estamos algumas pessoas dizem no pior momento, né, no momento de crise política, e eu tenho dito que vamos reverter isso no melhor momento político, no melhor momento que a sociedade, e eu creio e desejo que a sociedade participe desse processo.
acho que está cada vez mais perto, e aí chamando para o nosso município, que o cidadão está participando da Câmara de Vereadores, que o cidadão está acompanhando os programas de rádio, as entrevistas, as falas dos candidatos, dos eleitos, né? Mas também está observando esse cenário. Os partidos todos estão trabalhando nomes, né, de pré-candidatos. Claro que quem está eleito já, como eu, no caso vereadora, e outros colegas, em todos os partidos sempre tem a prevalência, né, prevalece o nome deste como pré-candidato. No caso deste não colocando o nome à disposição, aí preenche-se com outros. E claro, os partidos também estão trabalhando nomes de novas lideranças. Mas o principal fator que eu percebo e que a gente tem que aproveitar essa oportunidade para clamar à comunidade que participe, que acompanhe, que preste atenção, que busque informação sobre as questões políticas para avaliar, sim, quem realmente pode representar o meu município como vereador, como vice-prefeito, como prefeito, enfim, nos próximos anos como deputado. Eu acho que estamos nesse momento de crise porque talvez muitas pessoas votaram por votar, votaram no impulso sem muito avaliar. E também a questão de não votar em branco, que algumas pessoas estão dizendo assim, estou tão desmotivado, eu vou votar em branco. Voto em branco, não vale, porque não vai ficar nenhuma cadeira vazia, né? Na Câmara de Vereadores não fica nenhuma cadeira vazia. Então, o seu voto, ele precisa ser escolhido, ele precisa ser pensado e avaliado. Então, nós também, o nosso nome está à disposição do partido, porque a gente hoje representa já um grupo, né? Foi eleito, então não podemos negar a esse eleitor que já nos elegeu, a esse cidadão que nos acompanha, mas a gente tem que sim avaliar se é o momento, se também estou passando por as questões pessoais, então a vida pessoal e a vida de candidato hoje, de eleito de um cargo, se mistura, e quando a gente está numa vida pública, às vezes ela é também bastante desgastante. Então, hoje não tem a definição ainda, né? Já foi cogitado meu nome para concorrer à reeleição ou talvez majoritária, mas é um momento muito delicado e eu prefiro, assim, ouvir um pouco as pessoas, ouvir a comunidade e também a família. Se é o momento, acho que a gente está à disposição, assim, sempre assumimos desafios, não temos medo. O que eu penso e defendo sempre é que as pessoas têm que colocar o seu nome à disposição. Nós precisamos também, tanto no meio empresarial como no meio social, no meio público, pessoas líderes, né? E hoje eu acho que a maior carência que temos é de liderança. Então, já ouvi isso, que estamos vivendo uma crise de falta de líderes. Então, muitas vezes nós temos alguns líderes aí posicionados à frente, né, da comunidade, tomando frente em sociedade, em diretorias, mas quando a gente convida para que coloque o nome à disposição e concorrer a um cargo, eu não quero, política não é para mim. Eu acho que está num momento que as pessoas têm que também encarar esse desafio para nós promovermos essa mudança que o país precisa. E eu acho que até mais do que isso, né, Marili, que elas percebam que ser presidente de uma comunidade, estar na diretoria de uma comunidade também numa parcela menor, mas também é fazer política, né? Exatamente, já está ali exercendo um papel de liderança, porque é dar um comando, é motivar, é puxar à frente de um caminho, né? E hoje as entidades, as nossas igrejas, as comunidades do interior e tudo estão passando por dificuldades, às vezes não conseguindo nomes. Eu vejo até em muitas comunidades, como lá nas Posses, esses dias, que é uma comunidade da minha família onde está envolvida, as mulheres estão assumindo a diretoria. Parece que o único homem é um tesoureiro e a outra chapa toda foi composta por mulheres. Então é isso que nós precisamos hoje, mulheres e homens, ocupar esses espaços, nos doar e acreditar que realmente a mudança acontece se a gente ajudar. E se você não colocar o nome à disposição para concorrer, mas apoiar alguém ou falar sobre política, né? Fazer o cidadão, fazer a família, fazer o vizinho pensar e em escolher quem realmente vai estar lá à frente daquele trabalho. Bom, gente, o Espaço Empreender de hoje vai chegando ao seu final, né? O nosso papo vai fluindo aqui. Quando a gente entrevista, como os nossos entrevistados são bom de papo, a gente conversa sobre política, sobre futuro, sobre esse momento que estamos vivendo. E a gente conversou hoje com a vereadora Marili Lerner Vogel. Até o final de 2016 está como presidente da Câmara de Vereadores do município de Teutônia. E a gente agradece muito a presença da vereadora em nossos estúdios. Até uma próxima oportunidade, vereadora. Tenho certeza que os nossos ouvintes hoje ficaram conhecendo um pouco mais de você, das suas pretensões e do que pensa também dentro da política do nosso município e do Vale do Taquari. Muito obrigado, até uma próxima.
Muito obrigada, Vini. Agradecemos a todos os ouvintes e deixamos assim essa mensagem da participação, né? Que as pessoas participem mais, que as pessoas questionem mais, conversem, opinem, incentivem, né? Façam parte dessa transformação da sociedade que nós precisamos. Um bom dia, um bom final de semana a todos. Tá aí, vereadora Mareli Lerner Vogel foi a nossa convidada de hoje do Espaço Empreender. No próximo sábado, mais um convidado estará aqui sentado com a gente em nossas cadeiras aqui no estúdio da Tirol FM para levar até você, o ouvinte, um pouco mais, para você conhecer um pouco mais das lideranças e dos empreendedores aqui da nossa cidade. Hoje tivemos um papo de empreendedorismo político aqui em nossos estúdios. Semana que vem voltaremos com mais um Espaço Empreender. Bom final de semana e até mais. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.